pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos continuar aqui as aplicações da lei de Coulomb. Nós vimos como Coulomb determinou uma fórmula para calcular a força elétrica, a quantidade de carga nos corpos eletrizados, e a gente ia fazer essa aplicação, porém, a gente teve que fazer uma pausa para revisar algumas coisas sobre força resultante, que a gente fez na aula passada, que a gente ia utilizar esses conceitos de força resultante para fazer os cálculos agora aplicando na eletricidade e na força elétrica, tá? Então, só relembrando rapidamente, força resultante tem 3 casos que a gente vai usar, tem mais casos na verdade, mas a gente está usando só esses 3 casos, 2 forças na mesma direção, muito fácil, só somar as forças. Segundo caso aqui, forças em sentidos contrários, uma para um lado, outra para o outro, é só subtrair. E terceiro caso, 90 graus, 2 forças perpendiculares, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a força resultante, tá bom? Se você não assistiu essa aula, você tem que voltar, assistir essa aula para não ter problemas na aula de hoje, tá? Porque a gente vai usar esses conhecimentos aí. E na aula retrasada também, sobre a fórmula da lei de Coulomb, a gente vai utilizar também, tá bom? Só não sei, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui a fórmula da lei de Coulomb, só para mostrar. Isso, a gente vai utilizar também a formulazinha que a gente aprendeu da lei de Coulomb, que é essa aqui, força elétrica, K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, F é força, K constante eletrostática, um valor fixo, 9 vezes a nona, Q1 e Q2 são quantidades de carga dos dois corpos eletrizados, D distância entre as cargas. Então isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você volte e assista, porque senão daqui a pouco você não vai entender mais nada, tá bom? É importante você assistir as aulas na ordem. Então, vamos ver agora a aplicação dessas duas coisas ao mesmo tempo, força resultante e a lei de Coulomb. Então, veja, vamos direto para o exemplo. Determine a força elétrica resultante atuando na carga vermelha. Então, veja, agora nós temos mais de 2 cargas. Naquelas aulas anteriores, lembra? Eram sempre 2 cargas, não? Calculando a força elétrica entre 2 cargas, 2 corpos eletrizados, né? Aqui, ó, sempre 2 corpos eletrizados. Agora nós temos mais de 2 corpos eletrizados, então vai ter também mais do que 2 forças. Mais do que uma força, desculpa, vai ser 2, 3, 4, pode ter várias forças. Então a gente precisa fazer aqueles cálculos de força resultante. Então vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? Então tem 3 corpos, tem aqui a distância entre eles, e eu quero calcular a força resultante, veja, na carga vermelha, a carga do centro. Ok? Então, como que eu inicio? Primeira coisa, você tem que fazer os desenhos das forças de atração ou repulsão, tá? Sempre você vai começar pelo desenho. Não tente ir direto para o cálculo, porque daqui a pouco você vai ver que se você for direto para o cálculo, você pode errar o exercício, mesmo que tenha feito o cálculo certo. Porque o resultado vai depender das setas, das forças que vão estar atuando no corpo, porque a força resultante depende das setas. Então, como que a gente vai fazer na prática isso? Em primeiro lugar, como eu quero calcular a força resultante na carga vermelha, eu tenho que desenhar as forças da carga vermelha com a carga Q1, essa outra aqui, e da carga vermelha com a carga Q2, essa segunda carga que está mais deslocada à direita aqui. Então, entre Q e Q1, mais e menos, carga positiva, carga negativa, corpo eletrizado positivamente, corpo eletrizado negativamente. Eu pergunto, a força é de atração ou repulsão? A força é de atração, vocês já sabem. Se você não sabe, volta na aula lá que a gente estudou isso. Então, a força de atração. Como eu desenho forças de atração? Também foi visto na aula anterior, na aula retrasada, melhor dizendo. Então, a força de atração se desenha desta forma, mostrando aqui 2 setinhas, indicando que as cargas estão tendendo a se aproximar, estão se atraindo. Então, os dois tendem a se aproximar. Como eu vou ter várias forças aqui agora, eu vou ter que dar um nome para essa força, vou chamar ela de F1. Então, está aqui esse par de forças, chamei de F1. Faço a mesma coisa agora com essas outras 2 forças, Q e Q2, desculpa, essas 2 cargas, né? Q e Q2, mais e menos também.
Mais e menos é força de atração ou repulsão? Você vai responder aí da sua casa, obviamente, força de atração, Ricardo. Então, tudo bem. Como eu desenho a força de atração? Novamente, vou desenhar essas duas cargas se aproximando. Duas setas indicando a aproximação desses dois corpos. Está aqui, forças de atração. Não esqueça, como agora tem várias forças, eu tenho que colocar nome nessas forças. Então, vou chamar esse outro par de forças de F2. Então, está aqui, esse par de forças é o F1, esse par de forças é o F2. Eu recomendo que nos exercícios vocês façam os desenhos exatamente como eu estou fazendo aqui. Tá vendo? As flechinhas saindo certinho das cargas, né? Eu tenho toque, pessoal, por favor. As flechinhas saindo exatamente das cargas, né? Não descolada das cargas. E F1 e F1 nas duas setinhas, F2 e F2 nas duas setinhas, de preferência até colorido. Tá? Então não me deixem estressado, porque eu tenho que estar com a imunidade alta aí por causa do coronavírus. Tá? Então, por favor, façam tudo certinho. Então, tá feito o desenho. Então, veja que, como eu quero saber a força resultante na carga vermelha, essa carga aqui, eu vou só desenhar ela separado para você visualizar, tá bom? Não precisa fazer isso nos exercícios, mas só para você visualizar, eu vou recortar, ó, essa partezinha aqui só do desenho e vou colar aqui embaixo. Vou desenhar novamente a carga Q, a carga vermelha, está aqui, e as forças que estão atuando na carga Q, na carga vermelha. Está aqui. F2 e a outra carga para o outro lado. Opa. F1. Pronto. Ah, Ricardo, mas e as outras cargas? E o Q1 e o Q2, essas outras setas? Eu estou querendo calcular na carga vermelha, presta atenção, nessa carga aqui, por isso que eu recortei ela. Agora não me interessa mais nem essa, só interessa a carga vermelha que eu quero calcular a força resultante. Entendeu isso? Quero calcular na carga vermelha. Peguei só a carga vermelha agora e coloquei aqui embaixo. Então veja que na carga vermelha eu tenho um corpo sofrendo a ação de duas forças. Essas duas forças estão no mesmo sentido, sentido contrário, ou é perpendicular, 90 graus? Qual é a situação aqui? Aí você vai dizer aí, Ricardo, é sentidos contrários. Eu vou falar, muito bem, você entendeu. Então aqui são duas forças em sentidos contrários, então a gente já sabe como calcula isso. Duas forças em sentidos contrários, está aqui, é o segundo caso. É só subtrair as duas forças. Muito fácil, pronto, você calculou a força resultante. Qual é o problema aqui, no entanto? O problema, exatamente, eu não tenho os valores das forças F1 e F2. E aí que vai entrar a nossa querida lei de Coulomb, né? A formulazinha da lei de Coulomb, que a gente aprendeu a aplicar nas aulas anteriores. Então, a gente vai ter que fazer a fórmula para calcular. Então, para ficar mais visualmente interessante, eu vou fazer de verde aqui o cálculo da força F1 e de azul o cálculo da força F2. Tá bom? Então, F1, então qual é a formulazinha lá? Lembra? É K0, né, vezes Q1, vezes Q2, né? Então, eu posso ficar mantendo aqui isso aqui, ou vou dobrar aqui, fica mais fácil, tá? Então, aqui está, vou deixar aqui do lado, ó. Então, aqui está a nossa fórmula da lei de Coulomb. Então, F1 vai ser K0 vezes Q1 e Q2. Isso quando as duas cargas é Q1 e Q2, mas eu não vou colocar assim porque F1 é a força verde aqui, que é a força entre quem? Veja, é a força de atração entre Q e Q1. Q e Q1, tá vendo? Esse par aqui de forças entre Q e Q1. Então, eu vou colocar aqui, em vez de Q1 e Q2, obviamente, vou colocar Q e Q1. Que agora eu tenho três cargas, Q, Q1 e Q2. Então, F1 entre Q e Q1. Sobre a distância entre elas. Qual é a distância agora entre Q e Q1? Eu estou calculando entre Q e Q1. Distância 30 centímetros.
Lembra que a gente não usa centímetros nessa fórmula, tem que ser metro, divide por 100, 30 centímetros, 0,3 metros. Então, aqui vem 0,3 metros, tá bom? Substituo e acho o valor, o resultado. Então, vou fazer isso. Calcular F1 primeiro. Ou melhor, vamos colocar ali só para você já ver o contraste. E aí depois a gente faz o cálculo. Então, F2 agora. F2 é azul. A azul é a força entre quem? Está aqui já no desenho. Por isso que é importante fazer o desenho. F2 é a força entre Q e Q2. Então, já sei, vou colocar aqui, ó, K0 vezes Q vezes Q2 sobre a distância entre Q e Q2, que é quanto? Está aqui, 50 centímetros. Não se esqueça, não pode usar centímetro, tem que passar para metro. Então, 0,5 metros. Então, teremos aqui sobre D, que é 0,5. Já vi ali que eu esqueci do quadrado da outra, já coloco aqui o quadrado, né? D ao quadrado, ó, da fórmula. D ao quadrado. Então, pronto. Substituo os números e acho os resultados. Então, é isso que nós vamos fazer agora. O cálculo de F1 e F2. K0, lembra quanto vale K0? Então, está aqui, ó. K0 é a constante eletrostática no vácuo. Lembra que vale sempre esse número aqui. 9 vezes 10 a nona. Sempre, em todos os exercícios. Então, coloco aqui 9 vezes 10 a nona. Vezes Q1. Quanto que vale Q1? Está aqui, ó. Sempre vai ser fornecido as quantidades de cargas, tá? Q1 não, Q, né? Desculpa. Q é 5 vezes 10 a menos 3. Q1, 1 vezes 10 a menos 7. Sobre a distância que é 0,3 ao quadrado. Quanto que é 0,3 ao quadrado? Faz na calculadora aí, é 0,3 vezes 0,3, que vai dar 0,09, tá? Não esqueça de um zero a mais que tem ali na hora do cálculo. Então, pronto, vou calcular, resolver isso aí. Deixa eu só dividir aqui. Então, resolvendo isso, então a gente já sabe resolver isso. Se você não sabe fazer essas operações de potência de 10 aí, você tem que voltar a ter a aula de potência de 10. Não tem jeito, gente. Você tem que aprender a aula anterior para partir para a seguinte. Então, como que a gente faz aqui? A gente pode multiplicar os números separadamente, né? Número que não são potências de 10, né? 9 vezes 5 vezes 1 vai dar 45. Agora faz as potências de 10 separadamente. Ó, 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 7. A gente já sabe a regra, repete a base, soma os expoentes. Vai ficar 9 menos 3 menos 7. Fazendo 9 menos 3 menos 7, a gente já sabe que vai dar menos 1. Olha só, a canetinha está ruim. Então, menos 1 aqui, tá? Tudo isso sobre 0,09. Tá, como que eu tiro esse 10 a menos 1 aqui para resolver colocar em números que não são potências de 10? Tá? Se você pode mexer nas vírgulas, que a gente aprendeu lá atrás, ou você pode lembrar disso aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Aqui tá bom. 10 elevado a 0, a gente sabe que é 1. 10 elevado a 1 positivo, a gente sabe que é 10. E 10 elevado a 1 negativo é 0,1. Então, você pode, sempre que acontecer isso, você pode substituir 10 a menos 1 por 0,1. Tá? Isso que eu vou fazer aqui, que eu acho que fica mais claro para alguns alunos aí. Então, F1 vai ser igual a 45 vezes 10 a menos 1, que é 0,1. Tudo isso divididos por 0,09. Agora você pode multiplicar 45 vezes 0,1, vai dar 4,5 sobre 0,09. E agora você vai fazer o cálculo aí para achar o resultado. Eu estou sem a calculadora aqui, então eu vou primeiro resolver o azul, daí depois faço os dois cálculos juntos, depois coloco aqui para vocês. Tá, então vamos fazer o azul primeiro. Então aqui é só dividir e achar o resultado, você pode fazer aí na sua calculadora. Vamos para a força F2 agora. Então segue o mesmo procedimento basicamente. K0 vale sempre 9 vezes 10 a nona.
Q vale, está aqui, 5 vezes 10 a menos 3. E Q2 agora, né? Q2 está aqui, 2 vezes 10 a menos 7. Pronto, tudo isso por 0,5 ao quadrado. Quanto que é 0,5 ao quadrado? É 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25. E agora resolvo como a gente já sabe. Então, aqui posso fazer a multiplicação dos números. 9 vezes 5 vezes 2 vai dar 90. E faço as potências de 10. 10 elevado a 9, 10 a menos 3, 10 a menos 7, que vai dar a mesma coisa, né? 10 a menos 1. Somos os expoentes, 9 menos 3 menos 7, menos 1. Tudo isso dividido por 0,25. Então, 90 vezes 0,1, né? Que a gente já sabe que é 10 a menos 1 é 0,1. Claro, dá para você ir abreviando algumas etapas quando você estiver fazendo. Aqui eu estou fazendo passo a passo para todo mundo poder acompanhar. Então, aqui, 90 vezes 0,1 vai dar 9, divididos por 0,25. Esse aqui eu acho que já dá para fazer de cabeça. Vai dar 9 vezes 4, 36. 36 newtons. Tá, então só falta esse aqui que eu vou fazer agora o cálculo na calculadora. Ok, então fiz o cálculo aqui. 4,5 divididos por 0,09, faz lá na calculadora, você vai ver que vai dar 50 newtons. Então pronto, calculei F1 e F2, 50 e 36. Acabou, Ricardo? Não, não acabou. Claro, a gente calculou só o F1 e F2, agora é que a gente vai calcular mesmo a força resultante. Então, eu vou desenhar novamente aqui com os valores, só para ficar bem claro para vocês. Então, está aqui a carga do meio, a vermelha, a carga Q, e as duas forças que atuam sobre ela, que a gente já sabe os valores. Então, são duas forças opostas, uma que vale 50 newtons e a outra que vale 36 newtons, para o lado contrário. 36 newtons. Então tá aí, só passei daqui para cá, 50 e 36 newtons. Qual vai ser o valor da força resultante, então? Então lembra, força resultante oposta é só subtrair. Então é isso que eu vou fazer aqui. Forças opostas, força resultante, é só fazer uma menos a outra. Você sempre pode pegar maior menos a menor para não dar negativo. Então, o resultado aqui vai ser 14 newtons. Lembra que a força resultante tem que ser desenhada também. Então, novamente, vou fazer o desenho aqui. Estou fazendo passo a passo. Depois você pode fazer algumas abreviações. Então, está aqui a carga aqui. E a força resultante que vai ficar para o lado da verde ou da azul? Da verde, porque a verde é maior. Então, está aqui a força resultante, 14 newtons. Então, está resolvido aí o exercício. Essas três cargas aqui, qual é a força resultante atuando na carga central aqui vermelha? É 14 newtons para o lado esquerdo. Entendido? Então, vamos fazer mais um exemplo e a gente termina por hoje, né, para não ficar muita coisa. Então, agora, novamente, três cargas, quero saber a força resultante atuando na carga vermelha, né? Com os mesmos valores de Q, Q1 e Q2. Então, qual que é o primeiro passo mesmo? Lembram? Primeiro passo? Isso, desenhar as forças de atração e repulsão. Então, vamos lá. Q com Q1, mais e mais, a força é atração ou repulsão? Veja, mudou agora, né? Mais e mais é repulsão. Então, se você for desenhar a repulsão, você tem que desenhar as cargas tendendo a se afastar desta forma. E aqui está a força que eu vou chamar, o par de forças que eu vou chamar de F1. Então, sempre comece pelo desenho. Senão depois você não sabe o que vai fazer na sequência. Tá, agora entre Q e Q2, mais e menos, atração ou repulsão? Atração. Então, você tem que desenhar as forças de atração. Eu vou fazer um pouquinho para baixo aqui, para não coincidir com a força de cima ali, tá? Para ficar mais
claro visualmente. Então tá aqui, e aqui essa força aqui, essa carga aqui. Eu ia ter feito um pouquinho maior o desenho, mas tudo bem. Aqui está F2. Esse outro par de forças, então, é o F2. Então, tenho que calcular a força resultante. Vou recortar agora aqui só a carga vermelha, a carga central. Então, não me interessa mais nem essa carga aqui, nem essa carga aqui. O que me interessa é só essa carga do meio. Você não precisa ficar desenhando toda hora separado, mas eu vou continuar desenhando por enquanto para vocês terem bem claro o que está acontecendo. Tá, eu estou calculando, vou calcular a força resultante na carga do meio somente. Então, o que me interessa agora é só essas duas forças. F1 e F2, mesmo sentido, a gente já sabe que mesmo sentido vai somar. Então, faço o mesmo processo de novo, vou tentar fazer mais rápido agora. Então, primeiro eu vou calcular F1, que é K0 vezes Q vezes Q1, tudo isso dividido pela distância, que agora mudou, é 10 centímetros, a distância entre Q e Q1. Veja que o F1, a verde, é a força entre Q e Q1, então tem que pegar a distância entre Q e Q1, 10 centímetros. Então não se esqueça de passar sempre para metro. Centímetro, se tiver em centímetro, passa para metro. 10 dividido por 100, 0,1. Então vai ficar 0,1 ao quadrado aqui. Então, resolvendo, substituindo os números e resolvendo. Então, K0 a gente já sabe, vale sempre 9 vezes 10 a nona. Q é o mesmo valor aqui, 5 vezes 10 a menos 3. Então, está aqui, 5 vezes 10 a menos 3. E o Q1 continua o mesmo valor, 1 vezes 10 a menos 7. Tudo isso divididos por 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1, que vai dar 0,01. Então, presta atenção para não colocar zeros a menos. Resolvo agora isso aqui, igual a gente já resolveu aqui. Então, já sei quanto que vai dar essa linha de cima, que é a mesma coisa daqui. Vai dar 4,5. Tudo isso divididos por 0,01. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter um resultado de 450 newtons. Então, está aí o resultado de F1. Faço o mesmo procedimento para F2. Então, F2 é K0 vezes, agora F2, que é a força azul, veja, é a força entre Q e Q2. Então, coloco aqui já Q e Q2 sobre a distância entre elas, que é 20 centímetros. Não se esqueça, tem que passar sempre para metro. Então, 0,2 metros, divide por 100. Então, vai ficar 0,2 ao quadrado. Então, substituindo os números, F2 vai ser K0, que é aquele número fixo, sempre vale 9 vezes 10 a nona. Q vale 5 vezes 10 a menos 3. E o Q2 vale 2 vezes 10 a menos 7. Então, tá aí, substituir os números, tudo isso por 0,2 ao quadrado, que é 0,2 vezes 0,2, que vai dar 0,04. Agora, resolvo essa linha, que vai ser igual a essa linha aqui, que eu já sei que vai dar 9. Tá, então, fazendo a divisão aqui, 9 por 0,04 deu 225. Então, tá aí 225 newtons. Então, sabemos agora o valor de F1 e F2, é só calcular a força resultante. Tá? Eu vou fazer aqui uma outra folha. Então, a força Q, novamente, vou desenhar aqui. Tá aqui a força Q. E as duas forças que atuam sobre ela, que no caso é 225 newtons e 450 newtons. Então, a força resultante será a soma, porque elas estão no mesmo sentido. Então, 450 mais 225
força resultante vai dar 675 newtons. E o desenho seria uma flecha maior, né? Um vetor maior. Então tá aqui 675 newtons. Então pronto, pessoal, é isso basicamente que eu tinha para hoje. Claro que vai complicar, não se desesperem ainda, por favor, porque você vai ter muito mais motivos para se desesperar depois, tá? Então eu recomendo vocês não se desesperarem agora, porque agora está muito fácil. Mas veja pelo lado positivo, é muito legal em fazer esses cálculos, muito bacana. Então, relembrando aqui rapidamente, vocês vão fazer as atividades. Eu passei uma atividade que é exatamente igual a esse aqui, né? Vai mudar os números, claro, né? Mas você vai ter que fazer o desenho das setas, depois você vai calcular a força F1 e F2, depois você vai calcular a força resultante. A mesma coisa, as setas podem ficar em sentidos contrários, pode ficar para o mesmo sentido, que você vai somar no final, é a única diferença. E pode ser 90 graus também, tá? Então, se aparecer um 90 graus aí, você já sabe que vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras, mas a princípio eu não pensei nisso. Talvez coloquei como desafio, mas vou pensar. A gente vai fazer um exemplo de 90 graus na próxima aula somente, e aí já vamos fazer o exemplo com mais cargas também, ou seja, com mais forças. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês sempre às sextas-feiras, não se esqueçam, para qualquer dúvida que surgir aí, beleza? Um abraço para vocês então, a gente se fala.